Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula de segurança de redes. Hoje nós vamos falar sobre autenticação, controle de acesso e assinatura digital. São conceitos muito importantes, né? Muitas das vezes são conceitos que norteiam, que embasam o próprio conceito de segurança de rede. Então é um assunto que vale a atenção especial da nossa parte. Vamos lá, autenticação. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Foi na hora que entrou, eu acho, né? Então vamos lá. Autenticação. Imagina o seguinte cenário. Você tem aqui o Bruno quer que Ana prove a identidade dela para ele. Ou seja, o Bruno quer ter certeza de que Ana é realmente ela, né? Ou seja, se realmente ela é quem ela diz ser. Ok? Bruno quer ter certeza absoluta de estar se comunicando com Ana. Olha só que fator importante, pessoal. Olha só. A gente está falando, a gente trata de um assunto, né, de uma disciplina, uma área de conhecimento chamada tecnologia da informação. A informação é o nosso centro de negócio, né, o nosso core business, né, ou seja, aquilo que é de mais importante. A gente, na verdade, contorna essa informação com tecnologia. Muitas das vezes, isso é importante falar, apesar de não ser o tema central da nossa disciplina, mas muitas das vezes as pessoas confundem tecnologia da informação. Acha que primeiro você lida com a tecnologia. E em segundo lugar, você vai pensar na informação. Então, a gente forma muitas das vezes profissionais que são focados em tecnologia. E está esquecendo da informação, ou seja, não me interessa o que eu vou tratar, não me interessa a informação que o negócio tem para tratar, não me importa o problema que o negócio quer que eu trate, eu quero implantar minha tecnologia. Então a gente cria muitas das vezes perfis que a gente chama de altamente tecnicistas, né? São pessoas que são altamente técnicas, conhecem bastante da técnica, mas não conseguem aplicar de uma forma eficaz. É, hoje lá na Petrobras, eu, a gente teve uma apresentação de um projeto, né? Uma esteira de inovação que a Petrobras abriu, né? A gente estava com esse projeto já acontecendo, a gente está executando esse projeto já há 3 meses, e agora, final do prazo dado, né, dos 3 meses concedidos, a gente teve que apresentar para o corpo executivo da empresa, eles vão avaliar e vão decidir ou não estender o patrocínio por mais 3 meses e a gente conseguir incrementar um pouco mais a nossa solução. Nesse cenário, a gente teve que fazer uma apresentação sobre aquilo que a gente até agora construiu e se a gente conseguiu conquistar algum ganho. A gente percebe que assim foram poucos projetos, né? Foram 26 projetos, dos 20, na verdade foram 50 submetidos, filtraram 26 na primeira fase, dos 26 apresentaram 26, dos 26 apresentados foram escolhidos 6. Né? E esses 6 são os que estavam apresentando hoje os resultados. O que a gente percebe é que mesmo com todo esse critério, todo esse filtro, a gente percebe pessoas fazendo o que a gente fala que é TI por TI. Ou seja, a pessoa faz a tecnologia pelo simples prazer de lidar com tecnologia. Se você falar assim, tá, e aí, o que isso resolveu para o negócio? Nada. E o que isso trouxe de retorno financeiro? Nada. Mas eu implantei uma tecnologia nova. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da gente não cair nessa armadilha. A tecnologia nos fascina de tal ponto, nos encanta de um jeito, que muitas das vezes a gente muda o nosso foco para a tecnologia. E a gente esquece que o principal da nossa ciência, do nosso trabalho, é a informação. Então, a gente precisa estar sempre relembrando isso. Então, uma vez que informação é o nosso ativo mais valioso, é aquele produto com o qual a gente precisa dedicar toda a nossa atenção, o nosso carinho, nossas forças, nosso conhecimento, a gente precisa estar 100% focado nele, a gente muitas das vezes tem que ver todas as particularidades ou peculiaridades da própria informação. Então, aqui a gente está com um cenário extremamente simples, né? Uma comunicação entre duas pessoas. Então, na verdade, o problema central aqui é que a informação que vai ser trafegada,
eles querem ter certeza de que o canal está estabelecido com as pessoas certas. Ou seja, que o canal está conectado nas duas pontas que deveriam estar. Então, para trafegar uma informação, ele quer saber se o canal está ok. Né? Isso aí, se fosse procedimento de praxe, a gente não teria essas gafes que o pessoal muitas das vezes fica cometendo aí na internet, né? Às vezes o cara manda um áudio inapropriado para um grupo da família, às vezes o cara manda uma mensagem que não deve para outra pessoa. Inclusive, teve um caso bastante interessante que um amigo meu me contou, um amigo que trabalhou comigo na Petrobras lá em Macaé. Ele me contou um caso que eles trabalhavam numa empresa e aí uma pessoa, um colega de trabalho, fez algum pedido, alguma coisa assim para o chefe. O chefe respondeu o pedido dele, negando, né, explicando determinadas razões do porquê que estava negando. E aí esse cara que recebeu essa negativa do chefe, ele quis encaminhar para esse terceiro envolvido, né, para o meu amigo, a mensagem para mostrar o que o chefe tinha feito com ele. E aí ele foi, pegou a mensagem e botou lá. Olha o que esse... E botou um palavrão, se referenciando o chefe com um palavrão. Fez comigo. E enviou. Só que teve um pequeno detalhe, ele esqueceu de validar o que ele tinha feito. Ao invés dele escolher a opção encaminhar, ele escolheu a opção responder. E simplesmente a mensagem foi para quem de volta? Para o chefe. E aí o chefe veio até a mesa dele e falou assim, rapaz, só uma pergunta, esse e-mail aqui, quem que é o xingado aqui em questão? Aí ele falou, bicho, aí ele se entregou, ele falou, foi você, cara, você me desculpa, mas é você, eu não gostei do que você fez, enfim, aí a história se desenrola. Mas é importante essa checagem. Então, se as pessoas tivessem esse hábito, né, de validar os canais, talvez a gente teria menos situações constrangedoras, né? Então o Bruno quer ter certeza absoluta que está se comunicando com Ana. Então Ana envia uma mensagem para o Bruno. Sou eu, a Ana. Olha só, simplesmente ela mandou uma mensagem. Olha, é a Ana que está falando, ok? E no protocolo 1.0, isso foi suficiente. O Bruno se deu satisfeito e estabeleceu a conexão. Só que olha só, tá vendo a figurinha aí do maligno aqui, ó? Ha, 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 ha. Por quê? Ele está aqui por quê? Porque, cara, é um protocolo extremamente simples. Ele não está validando nada. Se eu conseguir reproduzir a mesma frase, eu posso me passar por Ana. Então, é um protocolo fácil de ser quebrado. Ok? Então, o Bruno quer, né? Então, é o que eu falei, né? A Carla, que é uma segunda pessoa, que é, né, um terceiro indivíduo aqui, ele pode enviar a mesma mensagem, ó, sou eu, a Ana, olha só. E o Bruno não sabe que está recebendo essa mensagem da Carla. Então, esse tipo de protocolo não funciona. Para você garantir a autenticidade, isso só não é suficiente. A gente precisa ter um recurso mais bem elaborado. Olha a versão 2.0, ó. A Ana envia mensagem, sou eu, a Ana, contendo o IP origem, ou seja, o endereço de onde está mandando, que o Bruno conhece, ok? E aí ele sabe, se ele conhece o IP origem, ele pode validar, opa, desse IP é da Ana, e se está dizendo que é a Ana, sim, essa aqui é a Ana. Então, mesmo nessa circunstância, o que a gente pode ter é o seguinte, a terceira envolvida ela pode forjar o IP da Ana. Se ela souber o IP da Ana, ela pode fingir que tem o mesmo IP e mandar a mesma mensagem. E aí o Bruno continua achando que está falando com a Ana, ao invés de estar falando com a Carla. Terceiro, o protocolo 3.0. A Ana envia a mensagem, sou eu, a Ana, juntamente com uma senha compartilhada com o Bruno. E o Bruno dá um ok de volta para o IP da Ana. Então,
o que que a Carla pode fazer? Ela pode gravar uma mensagem legítima da Ana, ok? Ela grava a mensagem, ela captura essa mensagem e depois envia exatamente a mesma mensagem, ó, com IP, com endereço, com texto e com a senha. E aí estabelece o canal de comunicação. O que a gente está mostrando com essas três opções ou com essas três versões diferentes de protocolo? O que vocês imaginam? Qual a mensagem que a gente espera passar aqui com esses três protocolos? Ou com essas três versões do mesmo protocolo? Professor, pelo que você mostrou aí, tem alguma forma de autenticação que não tem como ser, no caso, invadida? Então, você está começando a desenhar o cenário que a gente pretende criar com isso aí. Você está no caminho. Vamos continuar Porque, evoluindo a pelo que eu vi ideia. até agora, mesmo se eu fizer qualquer método, se eu tiver alguém fazendo man the middle nessa conexão, ele vai ter acesso à autenticação. Então, você está percebendo que a gente usar algum tipo de protocolo ou um conjunto de informações para validar algum canal pode não ser o suficiente, certo? Certo. Então a gente está começando a ver que de repente esse tipo de abordagem pode não ser o ideal. A gente precisa de repente criar um mecanismo um pouquinho mais complexo para a gente conseguir fazer o quê? A gente conseguir garantir que o canal estabelecido seja realmente com os envolvidos, né? Com os devidamente envolvidos. Né? Então, acho que a gente está começando a chegar próximo aí do que seria uma solução interessante. Percebam que, assim, pessoal, tragam isso para a vida real. Né? Isso aqui, tudo bem que a gente falou um pouco de IP e tal, mas tragam isso para a vida real. Imagina o seguinte, você quer mandar uma mensagem, vamos usar o WhatsApp. Você quer mandar um WhatsApp para sua esposa, por exemplo. E aí uma mensagem particular, sigilosa, você quer falar de alguma particularidade da vida de vocês que não cabe mais a ninguém saber daquela informação. Então você quer sigilo naquela informação. Se você simplesmente mandar uma mensagem, sei lá, vamos supor, primeiro cenário esdrúxulo. Você manda uma mensagem numa homepage de acesso liberado, né? Aí você manda a sua esposa entrar naquele site e olhar a mensagem. Pô, esse é o troço mais bizarro que existe, né? Porque numa homepage onde todo mundo tem acesso, com acesso público, não está garantindo confidencialidade de nada. Aí você começa a criar mecanismos, né? Até a hora que você chega no WhatsApp. O WhatsApp ele faz o quê? Você tem o IP, um número de telefone destino, né? Que você conhece. Então você consegue simular o seu, você consegue garantir que o seu número está mandando a mensagem para o número da sua esposa e vice-versa, né? Vocês vão conversar, vai ter uma mensagem ali e senha, por enquanto a gente não vai falar de senha, né? O WhatsApp, por enquanto, a gente não vai entrar nesse detalhe. Em teoria, isso seria o suficiente para garantir o quê? Para garantir que você está conversando com quem? Com a sua esposa. Porque se você manda uma mensagem no WhatsApp da sua esposa, o que que você parte do pressuposto? Que aquela mensagem está chegando nela e quem está lendo é ela. Ponto. Só que vocês viram esses últimos golpes que estão aplicando via WhatsApp direto. Isso aí rodou muito, assim. Teve um agora que foi bem recente aqui, que o cara entrava numa conversa e de repente você recebeu uma mensagem de um amigo seu e o cara dizendo: Ah, fulano, pô, tô precisando pagar uma conta aqui, mas tive problema no meu cartão, paga que amanhã eu transfiro para você. Entendeu? E muita gente caiu nesse golpe, muita gente pagou. É, inclusive, teve um amigo meu, que ele não é muito de tecnologia, ele, ele falou assim: Guilherme, eu ia pagar o boleto do cara. Eu ia pagar o boleto do cara. Sabe por quê? Porque o cara chamou no WhatsApp, era o WhatsApp dele, ele falava do mesmo jeito dele, né? Me chamou, e aí? E aí, Zé? Não sei o quê, tudo bem? Cara, me chamou do mesmo jeito.
era ele. Pô, não tinha como não achar que era. Eu só tinha certeza que não era ele, porque eu recebi essa mensagem durante uma cirurgia e quem estava me auxiliando na cirurgia era ele. Então eu tive certeza que não foi ele que me mandou, mas em qualquer outra circunstância eu teria acreditado. Então, olha só, aí ele estava querendo entender como que isso aconteceu, assim, né? Enfim. Então, galera, o processo de autenticidade, né? Ou seja, você garantir que a pessoa é quem ela realmente é, ela está muito além, né, de simples validações, né? Você não pode garantir que no WhatsApp todas as mensagens que você manda elas estão indo direto para o seu destinatário. Que garantia que você tem que outra pessoa ou está interceptando as suas mensagens ou às vezes nem interceptando. Às vezes a pessoa está com o celular da sua esposa e se faz passar por ela. Teve um amigo meu que ele, uma vez na época que a gente usava bate-papo à noite, né? Vocês são mais novos, talvez não eram dessa época, mas antigamente a internet se conectava no final de semana, porque de sexta à noite, não, de sexta à noite até domingo, final de domingo, era um pulso telefônico só. Então, você não gastava por pulso telefônico, né? Ou seja, você só gastava, dava um pulso só, então era mais barato, né? Ou seja, você gastava menos com o telefone usando essa internet desse jeito. Então você praticamente se conectava e eram os finais de semana que era quando vocês usavam aquilo para bater papo, etc e tal. E aí tinha os canais de bate-papo, né? Vocês entravam em certos aplicativos, né? Às vezes sites e tal. E tinha lá os canais de bate-papo para você conversar com as pessoas. Teve um amigo meu que contou um relato, que ele falou que ele entrou no bate-papo e tava lá, de repente, uma menina, ele começou a conversar com a menina, e conversa vai, conversa vem. E aí eles evoluíram na conversa, não sei o quê, papá. Chegaram ao ponto até de dizer que eles iam se encontrar, que eles iam ficar e tal, enfim, coisas parecidas, né? Estavam já combinando. E aí é, encerrou o papo e tal, no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, coincidentemente, ele encontra com essa menina. E ele falou, e aquele papo de ontem? Ela, papo de ontem? Que papo de ontem? Não, pô, a gente conversou. Não. Resumindo, ele conversou o tempo todo. Quem conversava ali era a mãe da menina, se passando pela menina. Olha que loucura. Então, ao tempo todo, ele conversou com a menina, tendo certeza de que era com ela que ele estava conversando. Mas a mãe estava usando o bate-papo lá da filha para poder, enfim, não sei qual era a intenção, vai entender nesse mundo louco, vai saber para quê. Mas, enfim, o importante aqui é deixar claro a questão de que a autenticidade é uma coisa que precisa ter várias validações, né? A checagem é muito mais complexa do que o que a gente pode considerar simples, né? Então, a autenticação de mensagem, né? Criptografia do conteúdo protege mensagens contra a interceptação. Olha aí, respondendo. Foi o Eliezer que falou? Foi quem que falou? Fez um comentário? Foi eu, Brian. Foi o Brian. Então, Brian, já complementando aí, já eu falei, né? Vocês estavam no caminho. A criptografia protege a mensagem contra a interceptação. Então, por exemplo, mesmo que se faça uso de um ataque de man in the middle, por exemplo, é, se ele não tiver como decriptografar a mensagem, ele não consegue reproduzir a mensagem. Né? Então, assim, mesmo usando o terceiro protocolo, que você pode fazer uma cópia terceiro protocolo, né, a versão 3.0 do protocolo, que você faz a cópia da mensagem e tenta repassar, você pode até fazer a cópia, pode até repassar, mas você não tem ideia do que está ali. Você não sabe para quem mandar, qual o tipo de senha, enfim, você não tem nada ali de mensagem que possa ser útil para você. Né? Porque você precisa criptografar de alguma forma. Né? Então, é importante garantir e validar a integridade das informações contra a falsificação. Autenticação simples de mensagem na criptografia convencional, incluir na mensagem informações de código de correção de erro, controle de sequência, de tempo, né? Ou seja, são formas que você tem para garantir que aquela mensagem ali não está sendo, de alguma forma, está sendo ou falsificada ou de repente está sendo atrasada, né? Porque alguém ali no meio do caminho está te consumindo essa mensagem junto com você, junto com o seu interlocutor, né?
Então, técnicas de autenticação de mensagem sem criptografar a mensagem inteira. Por exemplo, Message Authentication Code. A gente falou do MAC semana passada, né? Ter a função de hash unidirecional, né? Hash de via única, né? Quando você transforma aquilo num hash. Qual é a ideia, pessoal? Olha só. Se você consegue, a partir da mensagem, criptografar ela, ou seja, proteger a sua mensagem, ou seja, criar uma casca de codificação que a pessoa não consegue interpretar aquilo que está sendo feito, já dificulta muitas coisas. Por exemplo, ó, aqui, ó, se o endereço IP estiver no corpo da mensagem, né, isso for parte da mensagem informada, se você criptografa isso, a pessoa já não consegue decriptografar aquele IP. Não que não tenha como descobrir, né? Porque se você estiver na mesma rede, escutando, né? Você pode ver qual foi o MAC que fez aquilo, vai numa tabela ARP de qualquer switch da vida, e aí você consegue fazer o deparo aí de MAC para o IP. Isso aí não é difícil de fazer também, não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você cria dificuldades. Vocês têm que pensar, pessoal, é assim, não adianta a gente imaginar que a gente tem uma chave que é super potente, que vai trancar e vai proteger tudo. É criar dificuldades. Você não tem nenhuma barreira que é intransponível, mas você precisa criar dificuldade suficiente para o cara não querer prosseguir. Então, por exemplo, você vai falar assim, quantos filmes você já não viram lá dos cofres que são impossíveis de serem roubados, e aí justamente o filme circula em torno de assaltar aquele cofre que é impossível de ser assaltado. Cara, por mais difícil que seja, alguém vai pensar numa alternativa. Mas você vai criando dificuldades. Cada mecanismo que você coloca de proteção é uma dificuldade que precisa ser superada. Tem um videozinho rodando aí no Facebook de um joguinho parecido com Mario. É um bonequinho andando e aí tem umas barras de fogo que ficam. Deixa eu ver se eu encontro aqui o. é, Tem um vídeo que é bem interessante aqui. Ah, não vou conseguir assim. Enfim, se eu conseguir achar ele aqui em algum lugar depois, eu mostro pra vocês. Cara, tem umas barras de fogo rodando, e aí você tem um bonequinho lá que tem que atravessar aquele caminho. Mas é que a parada é bizonha demais, muito difícil. Você pula, volta, dá não sei o quê, e aí atrasa, volta, e é super complicado passar. É muito difícil. Pergunto a vocês, é impossível? Não, mas ali tem um monte de dificuldade que foi criada. Uma hora alguém supera essas dificuldades. Então, o nosso trabalho é criar dificuldade. Então, quando você criptografa uma mensagem, você não está simplesmente vedando a coisa contra qualquer invasão. Você simplesmente está criando uma dificuldade. Né? Em tempos de Covid, o que você precisa fazer? O hábito de lavar a mão, passar álcool, evitar tocar as coisas. Significa que você está 100% imune de pegar o vírus? Não, não está. Mas, cara, quanto mais cuidado você tiver em lavar as coisas que chegam na sua casa, higienizar, cuidado na hora de sair na rua, máscara, não sei o quê, evitar encostar nas coisas, não tocar e tal, evitar contato com pessoas, cara, tudo isso que você faz dificulta a propagação do vírus. Então, assim, o tema central, muitas das vezes, é criar dificuldade, não criar uma barreira intransponível. O próprio algoritmo de Message Authentication Code, né, gera uma chave secreta, key, AB, para gerar um pequeno bloco de dados conhecido como código de autenticação da mensagem, anexando esta, né, anexado a esta, né, a mensagem, no caso, né? E o receptor gera o mesmo código que compara. Então tá aqui, ó. Você tem a mensagem, você anexou, ó, você gerou o algoritmo MAC a partir de uma chave, você aplicou o algoritmo na mensagem, abendou aquilo, né? O resultado desse algoritmo vai gerar um código, esse código você abendou, né? Fez um append aqui na mensagem.
e aí você transmite ela completa. Quando chegar lá, o cara consegue fazer o quê? Ele interpreta isso aqui, ele conhece, porque ele tem a mesma chave, né? Se com a mesma chave ele consegue separar o MAC e no final ter o corpo da mensagem, né? Ou seja, subtrair a diferença e ter a mensagem. Isso porque ele conhece o mesmo algoritmo, né? Eles têm o mesmo algoritmo e compartilham da mesma chave. Então, ele sabe o que gerou o quê. O hash unidirecional. Toma uma mensagem arbitrária M, gera uma compilação dessa mensagem de tamanho fixo como saída. O algoritmo não precisa ser reversível, né? Ou seja, a gente fala que é o de via única, né? A autenticação dessa mensagem passa a ser baseada na autenticação segura do digest, né? A mensagem digest. Então, olha só, o que acontece? Tem uma figurinha aqui. Você pega a mensagem, gerou um hash dela, mesma coisa, parecido com o MAC, ó. E o hash está agregado aqui, enviou. Se você sabe, no caso esse aqui é... Ah, não, isso aqui é o MAC, é o padrão convencional, né? Message Authentication Key, né? Quando você usa mecanismos diferentes, né? Por exemplo, usar o algoritmo hash unidirecional. Você, nesse caso aqui, você não precisa fazer Você não precisa conhecer o conteúdo da encriptação, porque você consegue justamente fazer o quê? Fazer o diff a partir do próprio algoritmo unidirecional. Então, olha só, eu pego o corpo da mensagem, eu aplico o hash novamente, o resultado produzido, o que eu faço? Eu subtraio o resultado produzido do resultado que veio apendado na minha mensagem. Então, pensa o seguinte, olha só, pessoal, eu tenho uma mensagem assim, Fluminense é o melhor time do mundo, né? Eu quero transmitir essa mensagem. Gerei um hash, então ficou Fluminense é o melhor time do mundo e, sei lá, um código apendado nela, uma exclamação e uma tralha, por exemplo. Quando eu envio essa mensagem, eu não preciso saber como é que se gera a exclamação e a tralha. Eu vou pegar a mensagem, vou aplicar o mesmo algoritmo de hash e vou ver se eu vou gerar uma exclamação e uma tralha, né? Ou seja, os mesmos caracteres. Se eu gerar os mesmos caracteres, eu subtraio da mensagem original e eu consigo ter a mensagem sem a criptografia, né? Ou sem o mecanismo de proteção, né? Tem um mecanismo que é bem comum. Eu já falei isso para vocês na aula passada. Falei dele rapidamente, né? Foi bem rasteiro, mas eu comentei com vocês sobre o Kerberos, né? O servidor de autenticação Kerberos. Vocês conhecem esse? Alguém já ouviu falar? Tirando a minha aula da semana passada? Deixa eu tirar esse laser aqui, porque o laser atrapalha. Pois é, então, o Kerberos foi um projeto, né? Ou seja, projeto Athena do MIT, um ambiente distribuído aberto, é necessário autenticar as requisições e restringir o acesso de usuários autorizados. Pessoal, olha só, o que acontece é o seguinte, quando você tem um ambiente diversificado, a autenticação acaba sendo um problema. Em que sentido? Pensa o seguinte, Petrobras é uma empresa grande, de grande porte, né? A gente tem vários sistemas que a gente usa lá. Imagina se a gente estiver preocupado com cada autenticação em particular de sistema que a Petrobras usa. Então, cara, bicho, para começar, você ia ter um bando de gente buzinando na cabeça do pessoal de TI, de segurança da informação, o absurdo que ia ser usar esse troço. Porque se você tem centenas de sistemas e cada sistema você tem uma autenticação diferente, vai deixar a galera doida, né? Ou seja, você não consegue, enfim, é inviável. Então, assim, o que é importante você pensar num cenário corporativo como esse? Falar, cara, eu preciso criar uma forma de autenticar todo mundo no mesmo lugar.
Então eu precisava ter um recurso, um mecanismo, que me permitisse fazer essa autenticação do pessoal num lugar só. Porque se eu for gerir isso tudo em todos os sistemas, eu vou ficar doido. E aí eles criaram, antigamente, né, acho que foi em 70, tem um ano aqui, 80. Esse trem é velho para desgraçar, não lembro o ano certinho não. O que eles chamaram de Kerberos, e até hoje o pessoal usa bastante. O que basicamente é? É um servidor de autenticação. Então você tem seu usuário, ele vai no servidor Kerberos, faz uma solicitação de autenticação. Esse Kerberos é o cara que vai garantir a autenticidade do seu usuário. Então a responsabilidade está nele. Se ele disser que esse cara é quem diz ser, meu amigo, já está validado. Não precisa validar de novo no sistema. Ele é o cara responsável por isso, ok? Então, olha só, imagina o seguinte, você, sei lá, Multivix. Para você entrar na Multivix, você só tem duas opções. Ou você entra com o seu crachá, né? E aí o seu crachá é o seu autenticador. Não vou entrar aqui no mérito, mas o cara pode pegar o crachá de outro, etc. Não vou entrar nesse mérito. Vou dizer o seguinte, o mecanismo de autenticação é o crachá. Se você não tem, você vai ter que ir naquela salinha do lado, fazer um cadastro e lá eles vão liberar um crachá para você provisório para você poder entrar na faculdade. Só tem esses dois caminhos. Pergunto a vocês, uma vez que vocês passam pela catraca da Multivix, uma vez que vocês entraram, porventura vocês são autenticados novamente? Você imagina que você chega na cantina para comprar um Guaravita. E aí o cara fala, será que você é você mesmo? Me prova de novo, me dá sua identidade. E aí quer verificar sua identidade de novo. E aí você entra na sala de aula, o professor chega e fala assim, rapaz, eu acho que você não é você não, hein? Deixa eu ver sua identidade. Inclusive, teve um caso, né, muito interessante com a minha esposa, inclusive, né? Minha esposa, ela tem o mesmo nome da mãe. E aí, um belo dia, ela estava na aula da faculdade, o professor fez chamado, chamou ela pelo nome dela, e aí ela falou assim, né, respondeu a presença, o professor falou assim, olha, você sabe que o que você está fazendo é falsidade ideológica, né? E ela, como assim? Não, porque você está usando o nome de outra pessoa. Ela, não, não tô, esse nome é meu. Não, esse nome não é seu, esse nome é de outra pessoa. Aí ficou aquela briga, né? E no final das contas, ela mostrou a identidade, provou que ela era filha da mãe, né? A mãe dela era, o professor conhecia a mãe dela, era amigo da mãe dela. E aí no final das contas ela provou que ela e a mãe tinham o mesmo nome. E aí, enfim, a situação ficou resolvida. Mas assim, em linhas gerais, vocês entram na Multivix, vocês já estão autenticados. Então a gente não tem que validar de novo se vocês são vocês realmente. Tudo bem, pode ter alguma situação particular que queira fazer uma dupla checagem, etc e tal, mas são situações muito pontuais. Então, a ideia aqui é essa, é que você autentique no Kerberos e em posse desse token autenticado, né, em posse desse número, né, um token que o Kerberos te fornece, você consegue fazer uso do recurso aqui, ó, que é essa parte de baixo, você consegue fazer uso do recurso só via token. Ou seja, você não precisa autenticar novamente para ter acesso ao recurso, ok? Porque o processo do nome, do o nome repetido, não, pior que era a faculdade de Direito, né? O lugar ideal para isso, né? Mas enfim. Mas entenderam a situação? Então, assim, o processo de autenticação usando o Kerberos, a ideia é essa: é você ter um servidor no seu ambiente, na sua rede, onde uma vez autenticado, a pessoa teria liberdade de fazer uso disso em outros sistemas, sem necessariamente ter que autenticar novamente, né? Só em posse do token. E aí o servidor pode validar aquele token no servidor Kerberos para saber se aquele token realmente tá ok, tá ativo, etc e tal. Ok, pessoal? É, Acho que a gente vai ter que encerrar novamente aqui, porque o tempo do Zoom aqui está acabando. Mas antes de encerrar, eu queria só deixar aqui com vocês uma mensagem muito importante. Processo de autenticação, pessoal. O processo de autenticação é para você garantir a autenticidade, né? Ou seja, para você garantir que aquela pessoa é quem realmente se diz ser, é um processo que você precisa não só usar recursos para validar quando você inicia, mas você precisa garantir que o canal não está sendo prejudicado
ou está sendo contaminado ou está sendo invadido por outro elemento que pode, porventura, prejudicar sua comunicação. Então, guardem isso. Processo de autenticação, você precisa garantir que o canal estabelecido é com quem deveria estar. Ou seja, que em momento nenhum aquela pessoa não é quem ela diz ser. Ou seja, você tem que se precaver quanto à falsificação. A autenticação é o processo que vocês fazem na casa de vocês quando chega um agente de saúde dizendo que é da saúde que vai, sei lá, precisa entrar na sua casa para fazer algum tipo de trabalho. E aí você precisa garantir se aquela pessoa realmente é quem ela se diz ser. Se ela é realmente um agente de saúde. Você olha no crachá, você vai ver uma documentação. Quando você está dirigindo e o guarda de trânsito pede sua carteira de motorista, ele quer garantir que você é quem você diz ser. Quando você vai fazer um check-in no aeroporto, né, para um voo, o que eles estão fazendo lá? Eles vão garantir se você é quem você diz ser. Então, gravem isso na cabeça de vocês. A autenticação é um processo onde eu preciso garantir que a pessoa é quem ela se diz ser, ok? Guardem isso porque a gente vai voltar nessa aula agora, depois que a gente encerrar essa sala e começar uma nova. Eu vou falar de controle de acesso e muita gente confunde autenticação com controle de acesso. São duas coisas completamente diferentes, ok, pessoal? Então, guardem isso aí, a gente vai conectar na mesma sala. Eu acho que eu vou demorar pelo menos uns 5 a 10 minutos para conectar, porque no Zoom, quando eu encerro a reunião, ele grava e gera o arquivo de vídeo. Então, normalmente demora uns 5 a 10 minutos para gerar o arquivo de vídeo, ok? Então, pode ser que eu demore um pouquinho para conectar na nova sala, mas a gente vai entrar.